inicia o nosso módulo Matemática, Ensino Fundamental. Todo o conteúdo aqui, ó. Matemática, uma construção humana, a arte, raciocinar, os números, o uso dos seus significados, geometria, leitura, representação da realidade. Este material foi desenvolvido em língua portuguesa, língua estrangeira, educação artística, educação física, matemática, história e geografia. Contém orientações necessárias para apoiar sua preparação para a prova. A prova é composta de 45 questões, objetivo de múltipla escolha, valendo 100 pontos. Isso aí é a prova final. Matemática, uma construção humana. Você consegue imaginar a sua vida sem usar os números, sem fazer cálculo ou medida? Como seria na hora de ir fazer suas compras? Pagar suas contas ou marcar um compromisso? Você já se perguntou alguma vez de onde vem, como são gerados nossas ideias, os nossos conhecimentos matemáticos? São muitas e muitas informações disponíveis ao nosso redor. Convivemos todo instante com tantas invenções e conquistas que, de algum modo, mudaram até e facilitaram nossa vida. E nem nos damos conta de que, em outras épocas, as coisas eram totalmente diferentes. Você tem vários conhecimentos de matemática e deve ter curiosidade em saber mais. Nesse capítulo, você terá a oportunidade de avaliar o que sabe, conhecer mais e responder muitas das suas perguntas, além de continuar fazendo outras e frequentar aquelas situações que dependem de algum conhecimento matemático. Convidamos você a continuar lendo este capítulo e desenvolver as atividades propostas, tendo sempre você um caderno e um lápis para fazer anotações. Sim, gente, é muito importante, como a nossa aula é online, mas não é menos importante do que uma aula presencial. Por isso, ter disciplina, foco, determinação, ter um caderno, um lápis, uma borracha ou até mesmo um liquid paper é um aliado para a sua conquista, para você conseguir ali, por meio da organização, a sua aprovação final. Sempre que você for tirar um tempo para estudar, foque nos estudos. Não deixa que você ali fique distraído com, por exemplo, televisão ou então outro celular. O foco é a aula online, para você ganhar tempo e você ter produtividade, que é aprender. Alguma vez você já se perguntou de onde vem a matemática? Quando um grupo de pessoas se deparam com um problema ou alguma dificuldade, qual é, no seu ponto de vista, a atitude que deve ser tomada? Ignorar o problema ou encontrar a solução? A matemática ela foi sendo inventada pelo homem porque a vida dele foi exigindo que resolvesse certos problemas para compreender a natureza, transformá-la e continuar desenvolvendo.
Alguma vez você já se perguntou de onde vem a matemática? Quando um grupo de pessoas se deparam com um problema ou alguma dificuldade, qual é, e no seu ponto de vista, a atitude que deve ser tomada? Ignorar o problema ou encontrar a solução? Reflita. Tempo. A matemática foi e sempre inventada pelo homem, porque a vida dele foi exigindo que resolvesse certos problemas para compreender a natureza, transformá-la e continuar se desenvolvendo. À medida que conhece melhor a natureza, o homem vai gerando ciência, tecnologia e arte. Realmente, quanto mais a matemática ela foi inventada pelo homem, foi exigindo que resolvesse esse problema. Então parece até questão de... Até parece engraçado, né? Porque foi inventando aí tecnologia, foi inventando produtos, foi inventando tantas coisas na nossa sociedade que precisou uma solução, um resultado ali total. Por isso que a matemática ela faz parte do nosso cotidiano. Os números que conhecemos e costumamos a usar, os cálculos escritos ou cabeça que fazemos diariamente, as formas geométricas que podem ser observadas no prédio, poste ou em embalagens, ou gráficos, tabelas, entre muitas outras coisas, são parte da criação humana. Todas elas são parte da matemática. A presença da matemática. Leia o texto abaixo, faça observações no ambiente que vive e registre a situação em que você reconhece a presença da matemática. As principais pistas são dadas pela natureza. O homem já acreditou que a Terra ocupava o centro do universo, que era um grande disco composto da Europa, da Ásia, que não se movia. Ele também já pensou que vivia dentro de uma esfera cuja a parte superior era o céu e que esse mesmo céu poderia desabar, e ainda que muitos fenômenos naturais ocorriam em consequência das fúrias de deuses contrariados. Ainda hoje há povos que permanecem acreditando em ideias mais ou menos parecidas. Esse conhecimento, para grande parte da humanidade, foi sendo substituído por outro, colocando um conhecimento baseado em evidências e fatos comprovados. Ideias evidenciadas e fatos comprovados. Ideias relativas aos números e percepção das formas e suas representações tornam-se possível graças às pistas oferecidas pela natureza. Observando os fenômenos que se repetem regularmente, é possível dizer que, olhando para o céu e sua volta, o homem desenvolveu ideias que levam à criação da matemática e outros conhecimentos. Por exemplo, as 4 fases da Lua que ocorreram num período de 28 dias, 0 ano num período de aproximadamente 365 dias. O número de pétalas numa flor, dos braços de uma estrela do mar, a quantidade de pernas nos animais, o modo como eles se movimentavam, serviriam de base para o desenvolvimento de muitos conhecimentos e para o desenvolvimento das teorias e técnicas. Forma como triângulo, quadrado, hexágonos, círculos, elipses, espirais, esferas, cubos, etc. Pode ser visto como abundância em flores, frutos, planetas,
noutros fenômenos naturais. Isso também ocorre no movimento descrito pela estrela e planeta, nas curvas do arco-íris, nas ondas formadas pelo vento e areia dos desertos ou superfície das águas. As explicações para tudo que o homem foi observando na natureza e tentando esconder desenvolveram-se e lentamente ao longo de muitos séculos. A matemática ela foi construída ao mesmo tempo como uma forma de pensamento e como uma ferramenta que o homem utilizava para organizar suas ideias, ajudar a entender as leis que governam o universo e os fenômenos naturais. Foi assim que ele descobriu a Terra é redonda e que faz um giro ao redor do Sol e demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 46 segundos. Determinou também que existe 9 planetas no nosso sistema solar e 6, como se acreditou no século XVI. Foi capaz de calcular a rapidez de uma queda de um corpo e dizer que ele cai do alto, atraído por força da Terra. A gravidade é a mesma força que nos segura em cima dela. A natureza é rica em fenômenos e que serviram de inspiração para a construção do conhecimento humano. Contando e calculando. Olhe à sua volta e verifique onde há números, forma, gráficos, tabelas e outros símbolos matemáticos. A grande verdade é que estamos cercados de matemática. Por todos os lados existe quantidade de objeto, quantidade de copo, quantidade de cadernos, quantidade de canetas, existe quadro, existe ali retângulo, existe círculo, existe vários formatos, vários desenhos que remetem matemática. A matemática ela está muito presente no nosso cotidiano. O que você conseguiu ver? Separe aqueles elementos que você acha que foram inventados pelo homem e aqueles que estão na natureza. Tente lembrar se de alguma maneira as pessoas utilizam para contar, indicar quantidade, números de ponto de um jogo ou apresentar o resultado de uma partida de futebol. Escreva no seu caderno alguma dessas formas. Você já usou os dedos para contar ou calcular? E uma máquina de calculadora? Minha gente, a nossa aula é uma aula completamente dinâmica, que você vai precisar da calculadora, a necessidade de você acompanhar de forma que você tenha unidade, né? Ou seja, é você ouvir e você também ver, acompanhar passo a passo a cada página para você entender, porque vai ter momentos que eu vou mostrar alguma ilustração, alguma figura, e se você acompanhar também através da visão, você vai ali entender melhor e vai precisar você sincronizar unidade, elo, para você entender o que é falado. Ou seja, eu estou aqui na página 16, então você acompanha exatamente na página 16 para fluir bem o entendimento. E aqui tem uma ilustração aqui, uma imagem de uma pessoa. Aqui, ó. Você sabia que contar nos dedos é uma prática usual e muito antiga? Você sabia disso? Sabia? Foi um importante recurso que auxiliou o homem à criação dos números das operações.
Alguns povos usaram e outros ainda usam a mão, o corpo como instrumento para contar e calcular. Hoje calculamos muito rapidamente com lápis de papel ou simplesmente apertando a tecla de uma calculadora ou computador. Não é verdade? As pessoas utilizam muito o computador, utilizam a calculadora, utilizam as mãos para contar. No entanto, houve época em que os números e os cálculos não existiam e foi preciso inventá-lo. Então, imagina, não tinha cálculo, não tinha número, mas o homem, a sociedade, sentiu essa necessidade de inventar. O uso de marcas, entalhes em ossos e pedaços de madeira, os dedos da mão, outras partes do corpo, abacos, foram instrumentos indispensáveis para isso. Vamos lá, os números, a história de uma grande invenção. O abaco é um instrumento que um homem antigo inventou para contar e fazer cálculo. Há vários tipos de abacos. O mais comum é composto de hastes e varetas, em que se movimentam pequenas contas e pedras furadas que indicam quantidade. Cada pedra ou conta terá valores, né? Ele terá valor ali que depende da posição da haste e que está colocada. Por exemplo, na primeira posição à direita, então você pode aqui observar através de figura. Aqui, ó, era assim, ó. Vamos adiante. O tempo e a velocidade. Podemos marcar o tempo consultando um relógio de ponteiro ou digital, um calendário impresso ou eletrônico. Nos últimos anos, com o uso de computadores, pode-se prever fenômenos climáticos como alguma certeza para fazer se vai chover ou fazer sol nos próximos dias. Mas houve época em que os relógios não existiam. A posição do sol, a aparência da lua, ou mesmo uma vela queimando ou empulheta servia como meio para o homem marcar e controlar o tempo e fazer algumas previsões. Então aqui todos esses instrumentos aqui era para poder o homem ali ter noção ali do cálculo, do tempo. Graças ao desenvolvimento da tecnologia e à engenharia, atualmente as distâncias podem ser rapidamente percorridas. No passado, o homem ele se deslocou entre grandes distâncias caminhando, também montado em um camelo ou cavalo que conduzia embarcações lentas empurradas por vento. E você, quando vai fazer uma viagem, quais são os meios de transporte que costumam usar? Qual você prefere e por quê? A tecnologia moderna permite
que um fato ocorrido no Japão, no mesmo instante, seja conhecido em diferentes pontos do planeta. Isso porque podemos nos comunicar nos comunicar instantaneamente usando satélite, telefone ou internet. As informações e mensagens já foram transmitidas no passado de forma oral ou escrita por vários meios, no bate-boca, por mensageiros a cavalo, pombos de correio, telégrafo, sem fio e cabo, etc. Quando você precisa se comunicar com uma pessoa que esteja em outro lugar, qual desse meio você costuma utilizar? No passado ou no presente, a matemática, junto com outras ciências, física, astronomia, química, etc., ajuda o homem a encontrar solução para seus desafios. Seja ele a construção de uma estrada, de pontes, de túneis, embarcações, aviões, foguetes e satélites, ou ainda a melhoria de condições básicas de cidadania, que incluem a saúde, a educação, a moradia, entre outros aspectos. A linguagem matemática, se você olhar com atenção, que as notícias, as informações que atualmente recebemos pelo meio de comunicação estão cheias de ideias e símbolos matemáticos que precisamos ler e interpretar. Desenvolver competência. Quando você lê um jornal, revista, vê televisão, que tipo de símbolo ou registro matemático você identifica? Escreva no caderno. Então, leia o texto abaixo e procure interpretar a sua mensagem. Identifique e marque todos os símbolos e termos matemáticos que encontrar. Então, isso aqui é uma atividade. A cidade de São Paulo é a maior cidade brasileira, aproximadamente 10 milhões de habitantes, e que faz com que esteja um grupo das primeiras cidades mais populosa do mundo. O Brasil ele tem cerca ali de 5.561 municípios e uma população por volta de 170 milhões de habitantes. E São Paulo sozinha tem, portanto, equivalente a quase 6% da população brasileira. Um outro fato significativo é a quantidade de veículos dessa cidade, que é de aproximadamente 5 milhões. Isso permite concluir que